Boa noite, gente! Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live. Para quem está chegando agora, boa noite. Dicas para quem quer engravidar. Eu vou deixar as perguntas para o final, se der tempo a gente faz, que tem uma pautinha, né, que a gente colocou. Deixa eu até pegar aqui. Então, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Aline Pedrazzi, eu sou mãe da Júlia, que tem 2 anos e 9 meses, da Pietra, que tem 4 meses, por isso a movimentação. Então, entre uma mãe e outra, eu tô aqui na live, talvez precisamos aí parar para mamar, mas acho que por enquanto tá tudo sob controle. Uhum. E eu criei o Mãe-Star depois que a minha filha Júlia nasceu. A minha bandeira é saúde mental materna. Então tem um Uhum. canal no YouTube, Mãe-Star, que eu faço entrevistas com vários profissionais da área, tanto Uhum. de saúde mental especificamente, mas diversos assuntos relacionados à maternidade. E o Instagram, e a gente tem um grupo no Telegram de mães, tentantes e gestantes, onde a gente circula ali informações. Então, quem quiser, tá tudo na bio do Mãe-Estar. Pedi Sei. para a doutora Renata de Camargo Menezes estar aqui com a gente hoje para a gente falar sobre assuntos, né, diversos para tentantes ou para quem está aí pensando em começar a tentar engravidar. E ela é Uhum. médica, ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. Tem a clínica Engravide, né? E Uhum. que depois pode comentar um pouquinho para a gente. E coordena um grupo transdisciplinar para tentantes, né, doutora Renata? Exatamente. Comenta um pouquinho com a gente, então, aí sua trajetória. Bom, eu entrei eu sou formada há 20 anos. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, bom, eu entrei com uma ideia, entrei achando que fosse fazer geriatria. E quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tive um tumor de ovário. E então foi um período muito difícil e me despertou Oi? Ah, virou aqui. Me Já vê a despertou. bagunça do quarto. É, é que aqui tá tudo fake, porque se eu virar também você vai ver que tá bem bagunçado. E eu tô no quarto da minha filha, porque é onde melhor pega o 3G, porque o Wi-Fi deu problema essa semana. É, Então tá eu vim dando pra para cá. todo mundo. E então, ter perdido o ovário, uma trompa, despertou meu interesse sobre reprodução humana. Então, eu me formei em 99, fiz ginecologia e obstetrícia, fiz Santa Casa depois, reprodução humana assistida, e fui para a Beneficência Portuguesa, onde eu conheci a doutora Silvana Chedid, que era minha chefe, com quem trabalhei uns 4 anos, e onde conheci a Liliana Seger, que é essa psicóloga que É. linkou nós duas. E naquela época eu trabalhava com a doutora Liliana, nós tínhamos um grupo de apoio, talvez tenha sido o primeiro grupo de apoio do estado de São Paulo, e nós nos reuníamos uma vez a cada 15 dias, presencialmente, os casais, então tinha obrigatoriamente que estar o homem e a mulher, para poder conversar assuntos pertinentes às dificuldades que a gente encontra no processo e a repercussão disso na nossa vida sentimental, né? Na nossa, enfim, não só na sentimental, mas acaba interferindo em vários meandros de toda a nossa vida, né? Profissionalmente, a gente se sente muito pressionado a dar um filho, né, para a sociedade. Uhum. E, bom, depois disso, eu tive os meus 2 filhos. Antes de ter os meus 2 filhos, eu tive alguns abortos. Tive abortamento habitual, então todo o protocolo de abortamento habitual, desde alteração no cariótipo do marido até alterações imunológicas, eu tinha presente. Então, eu
fiz uso do protocolo completo. Na época, nós podíamos usar vacinas de linfócito paterno e eu as usei. Usei o Clexane, a aspirina, enfim. Fui treinada aí como paciente no campo do abortamento habitual e consegui ter o Lorenzo, a Sofia. Hoje ele está com 14, a Sofia está com 11 anos. E depois disso, mais ou menos, quando o Lourenço estava pequenininho, eu criei Engravide. Eu vim para Alphaville. Atualmente eu moro em Barueri. Meu marido trabalha em Barueri. Os meus filhos estudam em Barueri, do lado da minha casa. Então eu quis trazer tudo para cá. Para poder ter uma rotina que comportasse minha profissão e a profissão de ser mãe, né? Uhum. E essa é a minha história, um pouco reduzida. Eu me formei em ultrassonografia também, por conta da reprodução assistida. Eu tive um probleminha auditivo aí nessa fase de tomar hormônios, por conta dessa exposição aos hormônios. Eu uso 2 aparelhos auditivos e achei que não fosse dar conta de clinicar. Graças a Deus eu me adaptei aos aparelhos, estou clinicando, mas aí ganhei de lambuja a ultrassonografia, que me ajuda muito, porque a gente é muito dependente de bons exames. E é isso. Muito legal. Então, além de toda a experiência profissional, tem a pessoal, né? Sim. Que contribui muito. E vamos começar, então, para quem aí não tem, assim, nunca pensou exatamente sobre infertilidade e tal, mas está começando a querer ter filho, que a gente falou também de como potencializar essa fertilidade, né? De talvez demorar menos para engravidar. Como existe, então, essa possibilidade da gente ter dicas para engravidar mais rápido? Então, o que eu queria desmistificar é isso. O profissional da reprodução assistida, ele não é um profissional que trabalha com infertilidade. Ele também trabalha com infertilidade, mas ele, a priori, tem que trabalhar com fertilidade. Uhum. Então, sim, nós temos como potencializar a nossa fertilidade. E nós podemos procurar um profissional especializado em reprodução assistida para nos preparar para engravidar. De que maneira é feito esse preparo? Hoje em dia, nós criamos o hábito, nós postergamos a nossa maternidade para uma idade mais tardia. Então, cada vez mais as mulheres e os homens, os casais, estão postergando a maternidade para pós 32. Quando entra no consultório com 32, eu acho que é adolescente já. Só para você ter uma ideia. Porque lá é tudo 35, 37. Então, se a gente está pegando um casal que está planejando engravidar, cuja mulher está já com 35, veja bem, 35, ela está no auge da sua vida profissional, no auge da sua vida como mulher, mas biologicamente ela já começa a ter um decréscimo da sua reserva ovariana e de várias outras coisas que vão acontecendo pela exposição sucessiva a ciclos estrogênicos. A gente sabe que o ciclo menstrual é um ciclo em que há predominância numa fase de estrogênio e de progesterona. E essas alterações, essa exposição contínua ao estrogênio, aliado a maus hábitos de vida, podem trazer danos que dificultam a fertilidade. Então, a gente não gosta de ser procurado quando o casal já está na fase de infertilidade, que é aquela fase caracterizada que a gente rotula quando o casal já está há 1 ano e meio, 2 anos tentando engravidar. A gente prefere muito mais ser procurado quando é um casal que está planejando, e então sim, nós vamos fazer uma avaliação não tão aprofundada quanto a que faríamos se o casal fosse um casal já em infertilidade, mas iremos ver se existe um comprometimento hormonal, tanto do homem quanto da mulher, se existe alguma doença sistêmica mal cuidada, tanto do homem quanto da mulher, se existem hábitos a serem corrigidos, tanto no homem quanto na mulher, e vamos traçar uma estratégia e assistir esse casal enquanto ele está tentando. Assistir de perto com consultas mais a miúdes,
a depender de 6 meses, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, e aí intervir se a gente detectar que haja alguma coisa errada. Então, isso previne a infertilidade, né? Então, a gente está deixando para atuar muito tarde. A gente queria atuar mais cedo. Principalmente se tiver acima de 35 anos, então esse acompanhamento é mais indicado ainda, né? Sim. Eu lembro que várias mães e várias mulheres me pedem indicação de profissionais. Essa última semana foram 3 pedidos de mulheres que querem engravidar e querem fazer uma consulta prévia. Eu achei super legal, que é um pouco o que você está falando, né? De como eu me preparo para começar a tentar engravidar. E do ponto de vista, para quem está tentando, né? Eu tenho uma amiga que falou assim, olha, a gente começou, agora é qualquer momento, né? Ela até brincou que o marido dela achou que a menstruação desceu, ele falou, ué, mas tipo, a gente não tá grávido ainda, assim, né? No primeiro mês já cria-se uma expectativa. Não é comum engravidar de primeira, né, doutora Renata? Como que, não sei se tem estatística. Tem. É uma coisa... Quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei super assustada, mas supondo que a gente ovule uma vez por mês, a maioria das mulheres deveria ovular uma vez por mês, né? A cada mais ou menos 28, 30 dias. Então, supondo que a mulher ovule uma vez por mês, durante um ano ela vai ter 4 óvulos saudáveis, em média, e 8 óvulos que não seriam aptos para serem fecundados, muito embora tenham sido ovulados. Então, a nossa chance mensal, se nós não tivermos problema nenhum de saúde, gira em torno de 23%, 25%. Então, veja bem, de cada 10 pacientes, nós estamos falando que 2,5 engravidariam. Se fizer exatamente enquanto estiver ovulando, né? Se tiver a relação. É uma outra situação também, que a Lili sempre bate nessa tecla. Nós não deveríamos vincular o nosso hábito sexual apenas a tentar engravidar. Isso tem que ser uma coisa espontânea e de vontade do casal. E quando a gente está sem efeito de pílulas contraceptivas, ou seja, quando a gente está ovulando normalmente, quando a gente está com o nosso ciclo menstrual normal, se a gente aprender a fazer uma leitura do nosso organismo, do nosso corpo, a gente vai perceber que na fase periovulatória, o nosso desejo sexual, ele fica aguçado e o homem procura mais a mulher também. Nós liberamos feromônio que vai atiçar a curiosidade sexual do homem que nos procura. Acontece que a gente acaba ficando tão estressada com o fato de engravidar que a gente deixa de perceber esses sinais que o corpo dá. Ele muda o muco, ele muda o humor, ele muda uma série de coisas no nosso organismo, né? Agora, também o paciente tem que entender, a mulher precisa entender, o casal tem que entender que o sêmen, os espermatozoides dentro do canal vaginal e dentro do útero, eles são depositados no canal vaginal e ascendem para o útero. Os espermatozoides podem durar de 3 a 5 dias, em média 3 dias. Então, se é um casal que tem hábitos sexuais regulares, com 3 coitos pelo menos por semana, se a gente levar em consideração que os espermatozoides duram 3 dias, 3 coitos por semana, ela estaria aí mais ou menos uns 7 dias fertilizada. Concorda? Então, não há que haver um excesso de relações sexuais desgastando esse casal durante esse processo. Legal, isso é muito legal, porque quando eu fui tentar engravidar, eu pegava o aplicativo, eu vi exatamente os dias. É que foi rápido, né? Mas eu fico imaginando isso ao longo de vários meses, é uma coisa, um psicológico, né, abalado. E pensando na questão, né, da infertilidade, quantos meses a mulher, o casal tentando
tendo relações frequentes, enfim, que pode considerar, acende um sinal vermelho, um alerta, que eu posso ter o casal pode ter algum problema que não está conseguindo de fato engravidar. Eu já ouvi 12 meses, mas depende da idade, 6 meses. Como que funciona isso? Olha, 80% dos casais com relações contínuas vai engravidar num prazo de 80 anos, não, num prazo de 12 meses, tá? Aí, num prazo de 1 ano e meio, 95%, perdão, 85% dos casais, tá? Então, sem nenhum tratamento, sem só... nenhum tratamento. Mas é óbvio que a gente está considerando os casais com saúde, os casais saudáveis, sem transtornos e com idade. Aí a gente não tá escalando, classificando por idade, a gente está pegando a faixa etária total. Uhum. Se a gente está diante de um casal com uma paciente acima dos 35 anos, não é ou um marido que tem um histórico anterior de que não conseguiu engravidar a esposa antiga, ou então tem um histórico de saúde muito importante que a gente sabe que pode afetar a fertilidade, a gente não precisa esperar esse tempo todo. A gente já aprofunda de cara. Tá. O quanto a gente vai aprofundar depende da história de cada um. São exames, é muito importante dizer que quando a gente entra para fazer um diagnóstico de infertilidade, ou seja, quando a gente está diante de um casal que não consegue de fato engravidar, a gente é muito dependente de exames de qualidade, porque nós vamos procurar pelo em ovo. Porque habitualmente a mulher deveria ter engravidado, o homem deveria ter engravidado. Então a gente precisa encontrar o que é que está acontecendo. E para encontrar, a gente precisa de exames que requerem muito rigor técnico e muita seriedade no feitio. Então o espermograma, por exemplo, ele é praticamente um exame ainda artesanal. Eu dependo de uma leitura aguçada que consiga entender os espermatozoides do ponto de vista de motilidade, número e forma, enquanto eles estão lá se mexendo de um canto para o outro. Então tem que ter muito treino, não é qualquer pessoa que faz uma boa leitura de espermograma, não é qualquer pessoa que faz um bom ultrassom e que vai olhar, vai ter aquele olhar para a serosa do útero, para ver se tem foco de endometriose, não é para ver os anexos, se consegue ver se a trompa é uma trompa que tem hidrossalpinge ou não. Então, a gente tem muita necessidade de um rigor técnico, por isso o pessoal que trabalha com reprodução é bem chato, bem metódico, né? Pode falar. E até você comentou, né, do espermograma, eu acho que esse é outro ponto. Eu tenho lá no canal uma entrevista sobre infertilidade. Inclusive os aspectos psicológicos que a gente usou, Cadê Bebê, né, da Lili, que é um livro incrível que eu li para fazer a entrevista e algumas mães também que já tiveram bebê, que leram e que o livro ajudou muito, falando do preconceito de como o homem nunca considera que pode ser com ele o problema, né? Isso é super comum. A gente está numa baita campanha para conscientizar esses homens a acompanharem as mulheres, a entenderem que eles fazem, de fato, parte do processo. E em termos de estatística, sim, doutora Renata, em relação aos problemas de infertilidade no homem e na mulher, tem aí, a gente consegue saber quanto que é do homem, quanto é da mulher? É fácil, você vai se surpreender. É bem balanceado. 40% dos casais inférteis tem um fator masculino, 40% tem um fator feminino, isso dá 80%. E 20% os dois têm algum problema. Olha só. E fica muito mais o peso em cima da mulher, né? Como se o problema estivesse na mulher, de uma forma geral. Eu acho que não só por conta eu acho que isso tem um pouco de culpa da própria mulher, que pega muito para si
e que sempre acredita que o problema é com ela. Mas a gente Sim. está mudando essa mentalidade. Eu tenho recebido Legal. muito casal parceiro no consultório. Muito legal. As medidas de promoção da saúde reprodutiva, né? Acho que é muito importante a gente abordar aqui, que estão muito ligadas a hábitos de vida, que passa pela atividade física constante, passa pela alimentação saudável, passa pela o próprio entrosamento entre o casal, passa pelo manejo do estresse, passa pela suplementação alimentar, a suplementação vitamínica adequada. São fatores todos que a gente precisa ter em mente quando a gente recebe um casal que está iniciando as tentativas de engravidar, que devem ser levantados, apurados e corrigidos quando necessário, para que esse casal consiga otimizar as chances de gestação. Legal. E quais são as principais causas? Só um parênteses antes. Eu vi algumas perguntas aqui, eu tô anotando e eu vou fazer, tá? No final, só para a gente ir seguindo aqui uma pautinha, mas eu deixo os minutos para as perguntas, tá, gente? E quais são as principais causas de infertilidade? Olha, nós temos disparado hoje a síndrome dos ovários policísticos, nós temos a endometriose, que é aquela implantação anômala do tecido que reveste o útero por dentro, na cavidade abdominal. Nós Tá. temos a adenomiose, que é um tipo de endometriose que é localizada dentro do útero. Nós temos os fatores aderenciais nas trompas, que vêm ou em função de uma endometriose, ou em função de uma curetagem que gerou algum processo inflamatório. Nós temos os problemas de causa anatômica, que são os problemas uterinos, malformações uterinas, ou às vezes sinéquias uterinas, pólipos uterinos. Nós temos as estenoses de canal cervical, que é canal cervical, aqueles canais cervicais que por algum motivo tem uma fibrose que não permite a tuneilização, que é o processo pelo qual o colo do útero se abre para dar passagem para o espermatozoide no momento da ovulação. Que mais aí? Bom, nós temos as doenças endócrinas mal cuidadas. E as doenças autoimunes, enfim. As principais, acho que eu dei uma pincelada boa aí nas principais. E não necessariamente, né, quem tem endometriose, síndrome do ovário policístico, enfim, Não. vai ter, né? Eu lembro vai ter o quê? Infertilidade? Infertilidade, não. É porque quando eu descobri, antes de tentar engravidar, eu descobri uma endometriose e eu fiquei desesperada na época, justamente porque se fala muito, né, da endometriose associada. E, enfim, então não necessariamente tem essa via de mão dupla, né? Não. Agora, quando a mulher começa, tô há 4, 5 meses, tem mais de 35 anos, não tô conseguindo engravidar, esse momento ela já deve procurar um profissional especialista em reprodução humana? Ela não precisa procurar um profissional especialista em reprodução humana, mas ela deve procurar o seu ginecologista, compartilhar com ele o interesse em engravidar. E ela deve relatar para ele pormenorizadamente como é o ciclo menstrual, como são os seus hábitos de vida, como é sua alimentação, e ela deve fazer suplementação. Porque o corpo precisa de um preparo suplementar, alimentar e físico de preferência pelo menos 3 meses antes das tentativas, antes de engravidar. Então, de 3 meses a 1 ano, é interessante essa mulher já voltar a mentalidade dela para o fato de que ela vai engravidar em breve e já buscar um ginecologista nessa vontade, né? Nesse desejo de se preparar para engravidar.
Ela pode procurar o especialista em reprodução humana se por acaso for detectado já de cara alguma alteração, ou se ela se sentir mais segura com um profissional, porque ela tem um histórico na família de uma menopausa precoce, que é uma das causas também que eu esqueci de falar, uma menopausa precoce, alguma alteração genética, enfim. Legal. Certo? E teve uma pergunta, Loreta Ferreira. Infertilidade sem causa. O que é isso? A infertilidade sem causa hoje, graças a Deus, é cada vez menos comum. A infertilidade sem causa era muito comum quando a gente ainda tinha um vasto campo pela frente de investigações. Hoje em dia nós estamos muito acurados na investigação e via de regra a gente consegue determinar com um bom espermograma, com um bom ultrassom, com uma boa ressonância, com uma boa historossalpingografia, enfim, com exames bastante acurados, a gente consegue entender o porquê esse casal não consegue engravidar e atuar na causa. Mas ainda assim existe uma pequena parcela de pacientes que têm fertilidade sem causa aparente. E para esses casais é sempre um grande desafio, porque se você não acha um sêmen alterado, uma alteração na ovulação, você fica ali tentando entender, mas por que é que então a pessoa não engravida. E aí você vai propor para essa pessoa alguns protocolos mais invasivos, como uma laparoscopia diagnóstica, uma biópsia endometrial com pesquisa de, enfim, N células e microbiota e tal, para ver se você consegue entender. E se você efetivamente não entende, aí você vai para a fertilização assistida, que pode ser desde um coito programado, a depender da idade dela, desde um coito programado, e aí vai aumentando em grau de complexidade, né? Passando para inseminação. Gente, tá travando aí para vocês, que tem hora que tá dando uma travadinha. Não sei se é a minha internet. Aí travou também? Não, aqui não. Não, ficou normal. Não. Vocês falem, viu, gente, quem tá aí assistindo, se tá tudo ok. E aproveitando, aqui embaixo tem uma flechinha. Mandem, enviem a live para quem vocês acharem interessante, que possa aproveitar do conteúdo, viu? É bom, é bem legal para compartilhar aqui essa flechinha embaixo. E uma pergunta: minha irmã tem trombofilia, devo me preocupar? De uma seguidora aqui. É importante que ela faça uma investigação de trombofilia, porque sim, a trombofilia é genética, ela pode ter tem trombofilias herdadas e tem trombofilias adquiridas. Mas eu não sei qual é a trombofilia que a irmã tem, sim. Seria interessante ela se preocupar. Até para saber se ela precisa usar aí de rotina alguma medicação, como a aspirina, e isso vai variar de acordo com o antecedente dela, da família dela, e o tipo de trombofilia que essa paciente apresenta. Em geral, quando se tem um caso de infertilidade na família, tem mais chances de pessoas próximas, né, de irmã, enfim, a mãe teve dificuldade de engravidar, a mãe ter esse mesmo problema? Como que é? Tem algumas, isso depende muito. Tem algumas patologias que a gente que são recorrentes, né? Por exemplo, a menopausa precoce é uma das patologias que quando a paciente chega no consultório com ela, via de regra, você pergunta, a mãe teve, a irmã teve. A síndrome dos ovários policísticos tem a ver com o metabolismo, que também tem um cunho genético importante. Geralmente são pacientes que têm aí um metabolismo dos açúcares prejudicado, alterado, uma secreção de insulina que não é lá uma secreção muito adequada, e você percebe essa repetição na família. Entendi. E vamos ao tratamento. Acho que todo mundo, né, quer saber. A gente ouve muito da inseminação, do coito programado, mas tem uma infinidade hoje. Acho que tem avançado muito, né, as possibilidades que os casais têm.
Então, começando do primeiro degrau ali, né? Começando pelo como que a gente seguiria com o tratamento. Tá. Se o casal precisa de um tratamento, nós vamos escolher esse tratamento de acordo com a patologia que ele apresenta. Muitas vezes a gente não consegue indicar o tratamento do menos complexo para o mais complexo, que seria o ideal. Porque muitas vezes a paciente tem uma alteração nas trompas, por exemplo, tem uma endometriose tão severa, que a gente sabe que não pode perder tempo com ela, já que é um processo inflamatório que vai acabando com a reserva ovariana. Então, muitas vezes a gente precisa ser incisivo e partir para uma fertilização in vitro. Mas quando é um caso leve a moderado, a depender de como está o fator uterino da paciente, a trompa, o fator ovulatório, a idade dela conta muito também, e a qualidade seminal, e o que a gente conseguiu melhorar dessa qualidade seminal, porque é importante que tratemos o marido também com suplementos vitamínicos e alguns hormônios para tentar melhorar essa fertilidade. Tendo feito tudo isso, explicando do mais simples para o mais complexo, nós temos o namoro programado, o coito programado, que é aquela situação em que o médico faz um screening do processo ovulatório da paciente. Então, o médico faz uma monitorização da ovulação da paciente e nessa monitorização ele pode ou não usar indutores de ovulação. Eu, em geral, uso indutor e aí vem uma ressalva para dizer que é necessário, aí sim eu concordo que precisa ser ou um ginecologista obstetra familiarizado com o uso dessas medicações que têm as suas filigranas, têm as suas peculiaridades, ou um especialista em reprodução. Então, a gente dá um indutor de ovulação, monitoriza a ovulação, a gente descobre o momento em que antecede a ovulação. Nós podemos dar uma medicação que desencadeia essa ovulação. E aí a gente fala, olha, daqui 36 horas, se vista de odalisca, vai lá e encanta o seu marido, porque você vai estar no seu pico de fertilidade. E via de regra, nós, quando usamos essas medicações, precisamos dar um suporte de fase lútea, ou seja, precisamos entrar com alguns hormônios para sustentar essa segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase onde há predomínio da progesterona, para ajudar a paciente a engravidar. Geralmente, quando a gente começa daí, se a paciente não logra êxito, a gente faz mais 2 tentativas. Então, a gente faz 3 tentativas de coito programado. Não deu certo? Não patina. Vai para a inseminação artificial. É muito importante, porque às vezes a paciente, por mais que a gente fale para a paciente que ela tem com o coito programado em torno de 20% de chance de engravidar e uma chance acumulada em torno de 60% se for bem indicado, ela sempre acha que é 100% de chance. E muitas vezes entre uma tentativa e outra, ela demora muito para recuperar a resiliência dela e ela está perdendo tempo. Então eu recomendo, entra, é uma briga de gato. Segue em frente. 3 tentativas de coito, depois a gente não deu certo, vai para a inseminação artificial. A diferença entre o coito programado e a inseminação artificial é que na inseminação artificial a gente faz a coleta do sêmen, o marido procede à coleta do sêmen por masturbação, e aí esse sêmen é trabalhado no laboratório de maneira que ele possa adquirir qualidades que em natura ele não tem conseguido adquirir. Então, os espermatozoides ganham uma motilidade melhor, ganham características que facilitam a ascensão dele no trato uterino. Então, a gente, no momento em que a paciente está ovulando, ao invés dela manter a relação sexual, a gente insere por um catéter bem fininho aquele conteúdo do sêmen preparado, né? Do sêmen que a gente centrifugou. A gente pega aquilo que é concentrado e injeta no canal uterino. Esse sêmen turbinado vai de encontro às trompas e lá encontra o óvulo ou os óvulos que foram ovulados. E o encontro dos gametas, do espermatozoide com o óvulo, acontece dentro do útero naturalmente.
certo? Certo. Você encurta o caminho e pega os melhores, digamos, ou turbina e os sêmens. Tenta dar para o sêmen aquilo que naturalmente ele não está conseguindo ter. Muito legal. Deu, Tá. E faz aí três, faz faz três três tentativas tentativas, também. não deu certo, a gente pula para fertilização in vitro. A fertilização in vitro hoje é sinônimo de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é um palavrão enorme para dizer que antigamente a gente deixava o espermatozoide, a gente fazia a coleta do óvulo, perdão, a coleta do óvulo da paciente, pegava o sêmen por masturbação ou por biópsia, depois eu entro nos pormenores, e punha em contato. Mas a gente percebia que existiam muitas alterações seminais que impediam a fertilização do óvulo. Aí a gente percebeu que se a gente direcionasse o espermatozoide para dentro do óvulo direto, escolhesse os melhores e fizesse essa injeção intracitoplasmática, a gente conseguiu uma taxa de fertilização e uma taxa de gestação melhor. Então, falar em fertilização in vitro hoje é igual falar em ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então, como é que a gente faz? A gente faz um protocolo de estimulação ovariana mais incisivo, mais forte do que para os casos anteriores, para que a mulher possa, num ciclo só, aglutinar aquilo que ela ovularia em vários ciclos. Então, a gente incentiva o ovário a produzir muitos óvulos, e aí a mulher é colocada numa sala, num centro cirúrgico de baixa complexidade, porque é uma coisa tranquila. A mulher é sedada, é uma sedação que não é por intubação, porque às vezes ela esquece de respirar, tem a máscara lá de oxigênio para não cair a saturação, e aí a gente vai com um transdutor transvaginal e uma agulha, a gente localiza os ovários e a gente aspira folículo por folículo, que é onde moram os óvulos. E aí isso vem a vácuo, esses óvulos vêm a vácuo e são direcionados para o laboratório. Se o marido não é vasectomizado, não tem problema de coleta por masturbação, o marido coleta por masturbação e tem algum tipo de obstrução, aí a gente faz uma biópsia, geralmente no epidídimo, para poder obter esses espermatozoides quando tem a obstrução aí. De outra maneira, os espermatozoides não viriam. No laboratório, os gametas são colocados num período de tempo que varia de 3 a 5 dias, eles vão se dividindo até que eles são transferidos. A gente hoje em dia transfere os embriões prontos no dia mais 5, mais 6, às vezes até mais 7 é mais raro, e 10 dias depois dessa transferência a gente faz o beta-HCG para saber se o procedimento deu certo. Ai, é longo. Tem coisa, né? Gente, como é incrível ver o avanço da medicina, né? Falou impressionante. Cada entrevista que eu faço, dependendo do assunto, eu fico assim babando. E a Shirley perguntou quantas coletas são feitas no início para a tentativa, né? Quantas coletas? Eu acho que bom, é assim. Se a gente está diante de uma paciente que tem boa reserva ovariana, geralmente uma coleta, a gente vai ter bastante óvulos. Se a gente tiver óvulos de qualidade, espermatozoides de qualidade, supõe-se que teremos embriões de qualidade, e aí a gente transfere 1 ou 2 embriões e congela os excedentes e depois vai transferindo caso não dê certo. Agora, para pacientes que têm baixa reserva, aí a quantidade de óvulos a ser coletada, a quantidade de coletas vai depender de quantos óvulos essa paciente produz aí por ciclos de estimulação. Chega a ser quanto, em média? Eu não tenho ideia, assim, Nossa, quando é estimulado.
Varia muito. Tem pacientes jovens de 28, 30 anos, a gente consegue pegar 10, 15. Nossa. Pacientes com 35, a gente chega a pegar 7, 8, 10. Tem paciente de 35, 38 que nós pegamos essa quantidade. Tem paciente de 30 que a gente não consegue pegar 3 ou 4 porque a reserva já baixou. Então, varia muito com a reserva da paciente. Via de regra, eu não gosto de estimulações muito agressivas, porque o excesso de estrogênio, quanto mais óvulo eu tenho, mais estrogênio eu tenho, mais elevado é o estrogênio. E quanto mais elevado é o estrogênio, mais toxicidade ele vai oferecer para o óvulo. Então, via de regra, eu gosto de estimulações em que eu capte até 12, 13 óvulos. Quando passa de 10 óvulos, eu já fico assim, porque eu sei que essa paciente está intoxicada. Talvez seja o caso de congelar os embriões para fazer uma transferência num ciclo seguinte, onde esses onde esses estrogênios, esse nível de estrogênio. Deu uma travadinha aqui para mim. Deu? Tô aqui. Voltou. Quando existe baixa de 4% na morfologia estrita de Kruger, existe tratamento? É menos que 4%? Então, eu suponho que seja 3%. A gente pode tentar, se a gente tiver tempo hábil, a gente pode tentar melhorar. E a gente precisa lembrar que a fertilidade, ela é flutuante no homem. Então, tem amostras seminais que vão oscilar. Como ela está muito perto de 4, ela vai oscilar entre 4, ela pode oscilar entre 4 e 6. Então, se ela tiver muito abaixo de 4, próximo de 3, de 2, de 1, a gente vai ter mais dificuldades para conseguir recuperar a morfologia desses espermatozoides. Mas sim, se está em 3 e a gente tem tempo hábil, a gente pode tentar recuperar. Se o marido tiver varicocele, der tempo, é uma paciente jovem, tem 30 anos, tem 28 anos, dá tempo do marido fazer uma correção de varicocele, se for a causa dessa alteração morfológica, faz a correção da varicocele, faz uma suplementação, e aí a gente tenta ver se a gente tem uma melhora na amostra. Lembrando sempre que o casal tem que pensar não só na gestação atual, mas que ele está tentando para o momento, mas na quantidade de filhos que ele tem que ter. Então, se eu estou com um casal de 35 anos que quer ter 3 filhos, não dá para eu ficar patinando com esse casal, porque se a gente leva 9 meses, não sei quanto tempo para engravidar, mas engravidou, mais 9 meses para ter o bebê, mais 1 ano para voltar a tentar engravidar novamente, eu estou pulando de uma mulher de 35 e indo para quase uma de 38. E aí eu pioro mais ainda a fertilidade dessa mulher, entende? Como é bem... Sim. Porque depois dos 35, né, cada ano que passa vai reduzindo, né? A gente tem uma curva que depois ela é uma curva que ela ascende, fica um pouquinho estável e depois ela cai bem acentuada nos 35, em diante. E piora com hábitos ruins, né? A Ju Prando, que é uma querida, sempre está aqui com a gente, da família. Qual a suplementação para o homem nesse caso? Olha, suplementação é um assunto que vai variar de acordo com a característica individual de cada um. Mas, via de regra, eu sempre dou ácido fólico. Ácido fólico é muito importante para a produção dos espermatozoides. A nossa alimentação deveria nos fornecer ácido fólico suficiente, mas hoje em dia a gente não tem lá essa alimentação tão regrada. Então vamos lá, eu sempre dou ácido fólico, eu gosto muito de dar vitamina E, eu não estou fazendo prescrição, tá, gente? Eu estou dizendo do que das vitaminas que são importantes. Então, vitamina E, a vitamina D, que é um hormônio, tem que estar em valores altos.
valores que hoje em dia no laboratório não, a gente precisa readequar. A gente gosta da vitamina D acima de 30, e o laboratório diz que 30 é normal, então a gente gosta de 40 para cima. E aí além da vitamina E, como antioxidante, eu sempre coloco o outro antioxidante que vai variar tanto em função do quanto aquele casal pode gastar com suplemento, quanto com a potência. Por exemplo, se eu tenho um casal muito inflamado, ele é hipertenso, o marido é obeso, ele fuma, eu vou entrar com uma coisa bem potente. Se ele não tem nada, tem uma saúde estável, normal, dentro do habitual, aí eu entro com um antioxidante mais simples, mais acessível, inclusive. E é legal você comentar, porque eu nunca, assim, meu marido nas consultas só foi depois que eu engravidei comigo, né? Em geral, um obstetra, que a mulher vai. O ideal é que então vá com o homem, né? Vá com o companheiro antes de engravidar. E esse obstetra, ele costuma ter esse olhar para o casal, que eu não achava que isso era muito comum. Comigo não foi, pelo menos. Sabe, é difícil. Eu sempre trabalhei com reprodução assistida. E sempre trabalhei com os meus colegas, todos são estereleutas, então eu não consigo avaliar os meus colegas que não são estereleutas, mas eu vejo nos congressos se falando muito de suplementação. E tem uma coisa um conceito muito importante que a gente não pode tirar da cabeça. Acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que pôr na cabeça e não esquecer, é que aquilo que olha que loucura, os estudos têm mostrado que nós temos uma parte que se chama epigenética, que aquilo que a gente come vai determinar aquilo que a nossa prole vai ter, vai manifestar daquilo que a gente tem genético em nós. Então, se nós temos uma tendência à diabetes, nós podemos mudar essa tendência com hábitos alimentares e nós podemos aniquilar ou diminuir essa tendência diabética pela epigenética nos nossos filhos, nas nossas futuras gerações. Então, isso por isso que é tão importante. E não é só para a mulher, é para a mulher e para o homem. Então, homens que são adictos de álcool, adictos de cigarro, eles vão transferir a epigenética para sua prole, que vai ter uma tendência a gostar mais do álcool e a gostar mais do cigarro, entendeu? A gente sempre ouve muito, né, da importância da alimentação, mas parece até, assim, atividade física e alimentação. Mas eu tenho ouvido cada vez mais, nos últimos meses, um aprofundamento do quão realmente a alimentação altera coisas que, por exemplo, um amigo meu tem estudado muito a alimentação e a depressão. Você tem tratamentos para depressão com alimentação. É impressionante, assim. Então, eu não imaginava, e quando ele falou, eu falei, minha alimentação está totalmente errada. Eu falei, a gente tem um potencial muito grande de melhorar só com a alimentação, né? Muito legal. Sim, e é legal que no Brasil a gente é agraciado, né? Eu tive a oportunidade de morar um tempinho na Europa. Gente, que difícil que é conseguir uma fruta Bom, pelo menos quando eu estive lá era difícil. Você ia no mercado, você comprava uma banana, 2 bananas. Aqui a gente compra pencas de banana, pencas de tudo quanto é fruta. A gente tem muita variedade, muita fartura, né? Então, acho que a gente tem que comer bem, é obrigação comer bem. Exato. A Carlinha, uma grande amiga, perguntou para mulheres que estão programando engravidar mais de 35 anos, quando é aconselhado fazer coleta de óvulos? Ela está programando engravidar, então eu aconselho que ela faça um estudo da reserva ovariana. Se ela tiver com uma reserva ovariana adequada, ela pode tentar engravidar, aí até seus 36 e tal. Ela está tentando engravidar, então não faz sentido ela congelar os seus óvulos. Agora, vamos supor que nesse intercurso ela descubra que ela tem alguma patologia
que sabidamente piora muito a fertilidade rapidamente, é um processo inflamatório crônico, alguma coisa assim, ou então acontece alguma coisa e ela se separa do marido, então ela deve congelar imediatamente. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, em 2018, eu estive num congresso em Denver e eles estavam fazendo, o tema era justamente orientar as famílias para que tivessem a prole constituída até os 35 anos. E a gente não está dizendo de começar a tentar com 35, não. Quer ter 3 filhos? Começa antes e termina com 35. Caso contrário, você vai precisar de um profissional de reprodução assistida e não reclame. Então, assim, a gente não pode perder tempo. Então, assim, ela faz uma análise da saúde dela como um todo e da reserva ovariana. Tá tudo bem? Vai tentando. Como faz essa análise? Alguém pergunta, a Vanessa perguntou do exame. Né? Análise é assim, ela pode. A análise não é um exame só, é um conjugado de fatores. Então, ela pode fazer uma análise do perfil hormonal entre o primeiro e terceiro dia do ciclo menstrual. Ela pode fazer um ultrassom entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual para ver volume ovariano e contagem de folículos pré-antrais, aí que é um negócio técnico. Vai ver aquelas bolinhas pretinhas que tem lá em cada ovário, você conta cada pontinho pretinho e faz uma conta e você classifica esse total em termos de quantificação de reserva. E tem um exame hoje que está aí meio na moda, que é o exame o hormônio antimileriano. Esse é uma medida direta das células da granulosa, ele é bem acurado para dizer sobre a reserva ovariana, muito embora existam críticas aí a ele como método único de quantificação de reserva. Legal, vamos ver o que mais. Consumo de álcool como vinho aos finais de semana interferem no processo de engravidar? Davi, que é minha outra grande amiga, eu tô aqui torcendo para as minhas amigas ficarem várias terem bebês aí nos próximos anos. O vinho é excelente, o vinho tem resveratrol, o vinho faz parte de uma dieta que é a dieta da fertilidade. Entretanto, o vinho em excesso, sim, pode causar malefícios à gestação. Então, o que a gente diz é que ela consuma, mas consuma com moderação. Então, eu não sei do quanto ela está dizendo. Se ela me diz, eu consumo 1 ou 2 taças todo sábado e todo domingo, ok. Mas se ela me disser, eu consumo 2 garrafas de vinho todo sábado e todo domingo, ela está consumindo vinho demais. E aí ela vai formar muitos metabólitos do álcool que são prejudiciais. E ela vai atrapalhar a fertilidade. Mas o vinho em si, em torno de 300 ml, meia taça grande de vinho todos os dias, faz parte de uma dieta saudável, né? Ele só não pode ser consumido no começo, em qualquer período da gestação. Eu vou pedir para você, doutora Renata, comentar dos aspectos psicológicos envolvidos nessa trajetória de quem está tentando engravidar, principalmente o que recai sobre a mulher. E eu vou pedir licença 1 minuto, que eu estou ouvindo a Pietra chorar muito. Meu marido deve estar lá relutando para trazer, e eu vou trazer ela para cá para dar um mamazinho, tá bom? Eu vou cuidar das meninas com carinho. Eu vou cuidar das meninas. Tá, eu já volto. Tá. Nós temos um grupo, é um grupo de apoio multidisciplinar para tentantes. Esse grupo quem está lá está muito voltado já a problemas de infertilidade, mas quem quiser participar é só entrar na minha página, no link na Linktree da minha página, que é a doutora Renata C. Menezes, e aí você é direcionado para um grupo do WhatsApp, e nesse grupo a gente dá o link das reuniões que ocorrem todas as sextas-feiras, às 19 horas. Quando a gente descobre que a gente não está sozinho nesse processo de tentar engravidar, tudo fica mais leve, né? E é importante a gente tentar trazer leveza.
e não neurose. É importante que nós estejamos tranquilos e sabendo que estamos fazendo o nosso melhor, estamos adaptando o nosso estilo de vida, estamos adaptando a rotina à vinda de um filho e seguir tentando. Voltei e eu vou ter que interromper, porque Tá faltam bom. 50 segundos para nos Tá bom. derrubarem aqui. Eu agradeço, doutora Renata, muito. Foi maravilhosa. Gente, encaminhem essa live, vai ficar gravada no IGTV do Mãe-Star. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu peço gentilmente para a doutora Renata nos ajudar a responder. Tá Isso, bom? entra lá na minha página, doutora Renata C. Menezes. Quem quiser, eu tenho alguns e-books que eu posso fornecer também. Entre em contato pelo direct lá. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Tá bom, um grande beijo que vai cair. Um beijo na Nenê, um beijo. Na Nenê. Tchau.